cuidado, não é como eu dizia no início, a água faz a diferença e depois é uma água muito calcária, cheia de nutrientes e faz com que este pessoal, como nós costumamos dizer, esta gente fica louca de contente, não é? Então, linda, é maravilhosa e foi esta que nós candidatámos este ano para a árvore do ano. E vai ganhar. Oremos. Vai ganhar. Agora, estão a ver ali aquele tronco, mesmo que tem uma plaquinha. Essa também é outra espécie muito importante na botânica, que nós tentamos preservar a todo custo, que é uma sequoia, não é? Portanto, as sequoias são as árvores mais altas do mundo, certo? E nós temos aqui duas sequoias, do século XIX também. E as sequoias, para prosperarem, para vingarem, têm que ter água corrente nas raízes. Daí a importância da água, como eu vos dizia, está a ver? Elas têm que ter água corrente nas raízes. Nós, entretanto, plantámos outras, porque elas depois, a primeira vinga e depois ela tem um micro-organismo nas raízes que faz com que seja quase um cordão umbilical para as outras poderem se desenvolver. Olha só, isso serve para ser lindíssimo. Cá está, agora já acabou. Temos que tirar isso. Essa é a árvore do ano. Ora, aqui tem o começo de tudo. Está a ver, não é? Olha ali aquela data, 1326, para não enganar. O que é que acontece? Eu peço sempre às pessoas, agora imaginem o que é, desde 1326 que a água corre aqui neste cano, neste canal, dia e noite, noite e dia, nunca para. O caudal diminui no verão, mas nunca para. E porquê que a água corre aqui e onde é que ela vai? Está aberta. Na fonte. Não, esta é a fonte. A água corre e vai ser transportada por este canal para ir ter ao Mosteiro de Santa Clara à Velha. Porquê? Porque no Mosteiro de Santa Clara à Velha vivia a minha rainha favorita. Nessa altura. A rainha, que é padroeira desta cidade, que dizem que é santa, e eu digo que sim, porque ela tinha as doses corretas de cabeça e de coração, que é uma coisa, um equilíbrio muito periclitante, muito raro. Estou a falar da Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel vive no Mosteiro de Santa Clara à Velha. Depois da morte do Dom Dinis, ela vai para lá. E o que é que acontece? A Rainha Santa Isabel, vocês sabem o milagre das rosas? O milagre das rosas é a rainha que estava junto do povo, que é uma coisa impensável naquela altura, junto do povo, a dar pão. Ela passou a vida toda dela a dar comida aos pobres e a cuidar dos doentes, entre outras coisas. E então vem de uma caçada de Dom Dinis, marido da Rainha Santa Isabel. E espantado pergunta-lhe o que é que anda a fazer no meio do povo. E ela diz-lhe que anda, porque ela tinha o regaço recolhido, que anda a colher rosas. E ele, desconfiado, pede-lhe para abrir o regaço. E no momento em que ela abre o regaço, em vez de pão, aparece o quê? Rosas. É uma simbologia no sentido de fazer com que a Rainha Santa continuasse a fazer aquilo que ela sempre fez, não é? A dar comida aos pobres e a cuidar dos doentes. Então, sendo assim, o que é que a Rainha Santa Isabel tem no Mosteiro de Santa Clara à Velha? Tem um hospital e tem a farmácia. O que era a farmácia? Era um pedaço de terreno onde tinha as plantas medicinais. E o que é que não havia no Mosteiro de Santa Clara à Velha? Água. Ora, plantas sem água... Não vai até lá. Então, é ela que sabe que esta zona é muito rica em água, que negocia com os cruzes são os frades de Santa Cruz. Óbvio, não é? Quem é que tem a riqueza? O clero e a coroa, certo? Sempre, ainda agora. E, portanto, ela negocia isto que nós vemos. Aliás, o documento mais antigo que nós temos na Fundação é precisamente a escritura de cedência de terrenos à Rainha Santa.
um muro, uma leira de terreno e um canal que levasse a água até ao mosteiro. E o mosteiro cresce de uma maneira... Só para terem uma ideia, é tipo 20 para 200 clarissas em pouco tempo. É uma coisa extraordinária. Ora bem, a minha rainha, às tantas, que tem uma vida fértil, muito culta, vem de Aragão, a Rainha Santa Isabel. A minha rainha tem um neto. E o neto da Rainha Santa Isabel, que é um lindo de morrer, lindo, vocês até ficaram bem. É príncipe e chama-se Pedro. Cresce, continua lindo, príncipe e Pedro, e o pai dele, que é o nosso rei Afonso IV, decide que está na hora de fazer o grande negócio entre os reis, que é o quê? Casar, mas principalmente ter filhos para continuar a dinastia, certo? Era o grande desígnio. Tem que se continuar a dinastia. E, portanto, na sorte do nosso Pedro, calha uma princesa da Galiza, a Constança. E a Constança, como todas as princesas, vem por aí abaixo, não é? Nos seus cavalos, com tudo. Aliás, armas e bagagens, damas e companhia, é assim que diz o ditado, elas vinham mesmo com tudo, certo? As damas de companhia eram importantíssimas, eram o consolo daquelas princesas, certo? Vinham sem mais ninguém. Muitas vezes nem conheciam com quem iam casar, certo? E, portanto, aquilo era muito, muito importante. Só que a Dona Constança não foi muito inteligente. Uma corte cheia de mulheres como eu, estão a ver? Morenas, de olhos escuros, pele escura. A Constança resolve trazer uma princesa loura, pele branquinha e de olhos claros. O Pedro Apaixonou-se pela Inês de Castro. E por isso é que eu digo que ele era giro também, bonito. Que é para ela se apaixonar por ele também. Apesar de ele ter uma coisa importantíssima. Era príncipe. já era Dá logo quase. para se apaixonar. Pronto. E portanto, este amor tem que ser vivido, não é? Dizem às escondidas. Então qual é a lenda deste sítio? Sabe qual é a lenda? Edson, sabe? Não. A lenda deste sítio conta o seguinte. O nosso Dom Pedro, que deve ter herdado, digo eu, uns neurónios da sua avó, tem uma ideia. Dizem que faz barquinhos de madeira, coloca os barquinhos nestas águas, no canal, que vai ter onde? Como está? Onde está a Inês, que era a única pessoa que sabia que podia chegar a barquinho, à coca do barquinho, certo? Como nós dizemos, à coca. Quando chegava ao barquinho, atenção, vocês ficaram a saber a partir de agora. O Dom Pedro, nosso Dom Pedro I, é que inventou a primeira SMS da história, certo? É esta? Sim. Então, chegava ao barquinho, o que é que a Dona Inês sabia? Que o Dom Pedro estava aqui. E, portanto, vinha ela encontrar-se com o Dom Pedro. Esta é a lenda da fonte dos amores. Agora, que nós temos alguns documentos que nos provam que este era um dos sítios favoritos de Dom Pedro e Dona Inês, isso acontece. Nomeadamente o túmulo onde a Dona Inês está representada precisamente junto à fonte dos amores. Ora, nos túmulos só se colocavam as cenas mais emblemáticas, não é? Das pessoas. Portanto, a importância da fonte dos amores é nítida, não é? E, portanto, esta é a parte boa, linda, maravilhosa da história. Tem 4 filhinhos, tudo maravilha. Agora, nós para conhecermos esta história, o que é que teve que acontecer? Teve que acabar mal. Porque se não fosse a tragédia, esta história era mais uma que passava a história, certo? Mas não. Tem que acabar mal. Vamos lá à parte má. Atenção, que entre a parte boa e a parte má volta a estar o século XIX. Este código é outra vez do século XIX. É uma coisa do romântico. Os românticos gostavam de ter uma ruína no meio do nada porque era romântico. E era, não é? É romântico. Aqui marca a fronteira entre a mata e os jardins que estão deste lado. Estão a ver? Mas é muito bonito.
Mas as pessoas dizem, era assim que dizia a Dona Inês. Não, não é, não é. Vamos parar outra vez no nosso século. Vamos parar outra vez no nosso século, porquê? Porque quero-vos falar deste anfiteatro, que é o Anfiteatro Colina de Camões, que foi Prémio Paisagístico 2008, portanto é um anfiteatro premiado, e é palco da maior produção cultural da Fundação Inês de Castro, que é o Festival das Artes. É um festival de música clássica, de jazz, que acontece sempre na segunda quinzena de julho, aqui em Coimbra. Portanto, são 9 dias, uma coisa, são os patos. 9 dias de música e outras. Nós picamos todas as áreas das artes, ou seja, há gastronomia, há cinema, há serviço educativo, há conferências, há artes plásticas, tudo um pouquinho, ok? Agora então vamos lá à parte má. Isso é que o pessoal anda... Estão a comer. Olha, olha o que se faz. Ah, ufa! Olha que bonito. Pronto, não querem ir para aí. Vão para cá, tá bom? Olha, aquela está a dormir. Pata e pata. Andam aos pares. Ora bem, chegamos à fonte das lágrimas. Também escolheram bem a altura, porque faz 500 anos do nascimento de Camões. Este ano. Está bom. Ora bem, e nós comemorámos este ano, por acaso comemorámos no festival Camões, obviamente. Fonte das lágrimas. Então, corria tudo lindamente. E o que é que acontece? A Dona Constança morre a dar à luz. É uma coisa muito frequente. O Dom Pedro e a Dona Inês podiam finalmente viver o amor deles, certo? Não. O pai? Não era bem o pai. Eram os nobres. Os Castros. A Dona Inês era de uma família muito rica, muito poderosa, os Castros. Mas tinham um pequenino defeito que a nós não nos dava jeito nenhum. Eram muito ambiciosos. Eles estavam espalhados por todas as províncias da Península, queriam ser reis ou rainhas a todo custo. E, portanto, viram aqui a possibilidade de o conseguirem. Não é? Só que os nossos nobres também viram a possibilidade de perder terras e títulos para a Galiza. E sendo assim, junto do Afonso IV, lá estão os lobbies, começam aqui os lobbies. Junto do Afonso IV, começam a dizer que nós poderíamos perder a independência. E o Dom Afonso IV farão o que acham que deve ser feito. E a Dona Inês foi degolada. Porquê é que ela foi degolada? Foi degolada porque ela tinha esse privilégio. Por estranho que possa parecer, era um privilégio morrer desta maneira, que era uma morte mais rápida e menos dolorosa. E, portanto, zás. Só que se ela foi degolada, o que é que toda a gente sabia que havia na morte da Dona Inês? Sangue, certo? Aqui, inevitável, imenso sangue. Então, porquê que Camões pega neste sítio e coloca aqui a cena da morte da Dona Inês? Se calhar 3 fatores. O primeiro é que estamos pertíssimo da fonte dos amores, certo? Toda a gente sabia que eles andavam por aqui. Era provar. Se ela tinha morrido degolada e se o sangue era imenso, vamos lá espreitar aqui o fundo da fonte, porque agora tem muito lodo por causa da chuva, mas não se consegue ver. Estão a ver estas pedras? Com este tom avermelhado, está mesmo a pedir, é ou não é? Sim. O que é? O sangue da Dona Inês, certo? Acontece uma coisa estranha. Eu, se raspar ali o vermelho sai, mas passados uns dias,
Ele volta. Está lá outra vez. Mistério. E agora vamos lá para trás. Outra vez. Vamos ver aqui a terceira pista para Camões. Estão a olhar assim para a fonte. Olhem lá para a fonte. A fonte não tem o formato de uma cruz. Faz ou não faz o formato de uma cruz? Sim. Nos telemóveis vê-se lindamente, Sim, é ou não é? sim. Está a ver, Edson, o formato da cruz? E a cruz não é um símbolo que se coloca quando alguém morre. Morre alguém e coloca-se uma cruz. E tudo isto inspirou, não é? O Luís de Camões, para escrever nos Lusíadas, canto terceiro, e colocar aqui a cena da morte dele. Aliás, um dos hóspedes ilustres desta casa, para além de Vossas Excelências, foi o Duque de Wellington. Estão a ver? Estamos agora a saltar séculos, outra vez. Que veio ajudar na batalha contra os franceses e que ficou hospedado nesta quinta. Porque o ajudante de campo do Duque de Wellington era o dono da quinta nessa altura, Dom Rosário de Castro. E ele ofereceu, estão a ver ali aquela pedra com a estância 135 do canto terceiro dos Lusíadas gravada, que diz: vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são água e o nome amor. A partir dessa altura, esta fonte passa a ser chamada Fonte das Lágrimas, e esta quinta, que sempre foi Quinta de Pombal, passa a ser conhecida Quinta das Lágrimas. Olha, temos ali se calhar a doutora Azul Gomes. Chegadinha? Ai, não vi. Estou com essa minha empolgada a fazer uma visita aos jardins e não vi. Mas digo. Sim, também estou a fazer a visita com eles, que é porque assim eles têm uma ideia. Isto tudo. E portanto, depois diga-me. Sim, então. Está bem. Então e como é que é que... Diga? Nada. Sugestões? Alguma sugestão? Verde que